Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Em pé ainda, cantemos com alegria o refrão desse salmo, mas solta a voz, erga os seus braços, vamos cantar o refrão desse salmo. Levanta seu braço lá no alto, reza. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Só as nossas vozes. Cantai ao Senhor Deus. Cantai ao Senhor Deus. Uma vez mais, erga bem os braços e canta para Deus esse canto novo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Vai sentando e cantando bem suave. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Que alegria receber você aqui nessa catedral. Como é bom ver essa catedral tão cheia. Olha para quem está do seu lado. Olha que povo bonito que vem na missa hoje. Claro que vocês aqui não vão discordar disso, né? Esses dias eu estava num lugar assinando os meus livros. Aí eu tirei uma foto, uma família queria tirar uma foto. Eu falei, deixa que eu faço uma selfie. Um braço desse tamanho tem que servir para alguma coisa, né? Peguei, fiz uma selfie e falei assim: eita foto bonita, eita família bonita. Aí tinha um rapaz do lado e falou: eita padre mentiroso. Eu falei: rapaz, disfarça, fica quieto. Brincadeira, brincadeira. Já olhou para quem está do seu lado? Não vai fazer assim, ó, olhar aí. Não, olha, admira a criação de Deus que está aí do seu lado, não é? Gente, que maravilha, como é bom receber você aqui nessa noite. Você de todo o Brasil, além Brasil, acompanhando a TV Canção Nova. Todas as segundas-feiras, graças a Deus, nós temos um encontro marcado aqui
às 7h30, de 7h30 até as 9h, presidindo, e o padre presidindo a missa, e você celebrando junto, elevando a Deus o seu coração, sua mente, sua alma. Você percebeu que nós estamos no tempo comum, por isso o padre usa os paramentos verdes. O verde é uma cor muito sugestiva. Eu tenho um padre amigo que é palmeirense, que sempre quando eu estou celebrando de verde, ele tira foto, né, pela TV e manda para mim. Eu falo, isso não quer dizer nada, a não ser que é tempo comum. Mas o verde é uma cor muito sugestiva, a cor da esperança, a cor da vida. Mas existem outros lugares nos quais, infelizmente, existem períodos do ano que o verde se ausenta, não é verdade? No semiárido, no norte do Brasil, em alguns estados do centro-oeste, e dá uma sensação tão ruim. Eu lembro quando eu morei um tempo em Tocantins, por exemplo, que em um período do ano, o verde se ausenta e fica aquela sensação, claro, que as árvores não morreram, mas não tem uma folha verde. A vida vai se recolhendo ali para a seiva, para depois, quando vier a chuva, o verde de novo brotar. Então é tão ruim quando você olha uma lavoura, um terreno, uma árvore, que você não encontra nada verde, mas tudo queimado, tudo aquele amarelo, né, que representa de fato a ausência de água, a ausência de vida, pelo menos aparente. Nós estamos celebrando o tempo comum, por isso estamos celebrando a vida, a nossa vida cotidiana, que precisa estar na presença de Deus. O tempo comum celebra a liturgia do simples, do cotidiano, do dia a dia. Depois dos grandes períodos como o Natal, o batismo do Senhor, a Epifania, algumas solenidades como de Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, a igreja nos apresenta o tempo comum para de fato celebrarmos a nossa vida. E é na vida cotidiana que se desenrola, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas maiores derrotas, mas também as nossas maiores vitórias. É no dia a dia. Não acho que um relacionamento é feito somente, por exemplo, no dia do casamento. Quando a noiva está toda emperequetada, o rapaz com aquela borboleta, gravata, borboleta, eu não falei o que você pensou. Diferente, às vezes, tortas, tem aquela coisa, né? O povo inova nos casamentos, aqueles cabelos, né, fantásticos, tal, e tantas outras coisas mais que não vem ao caso. Não é ali que você faz o casamento. Claro, ali acontece o sacramento. A igreja te presenteia com o sacramento, mas é no dia a dia que esse sacramento vai se concretizando nas coisas do cotidiano, não é verdade? É vivendo o dia a dia, é na renúncia de cada dia, é no diálogo, é no perder hoje para ganhar amanhã. Então a igreja nos apresenta essa espiritualidade linda no tempo comum, das coisas cotidianas, das coisas comuns de cada dia. E meus irmãos e minhas irmãs, a leitura de hoje, as leituras de hoje, sobretudo a primeira leitura, ela é muito contundente e vem ao encontro justamente de coisas muito comuns, muito peculiares, muito cotidianas, sobretudo na vida do nosso povo brasileiro. Eu acredito que uma palavra que poderia definir com maestria o coração do nosso povo, a alma do nosso povo, eu poderia definir assim, que o brasileiro, usando uma metáfora, claro, é um povo colorido, ou seja, que tem essa expressão linda da miscigenação, de várias culturas que se encontram. Aqui, o que tem aparência de oriental é chamado de brasileiro, quem é mais branco é chamado de brasileiro, quem é negro é chamado de brasileiro, quem é alto é chamado de brasileiro, porque o Brasil, graças a Deus, tem esse colorido, essa comunhão, essa coisa linda que dá liga à nossa realidade, à nossa brasilidade, como se diz. Isso é muito bonito. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura está nos alertando com relação a uma realidade. O brasileiro, sim, o Brasil é um povo que traz esse colorido na alma, por esse encontro, obviamente, como o padre disse, de várias culturas, realidades. Contudo, esse encontro que é fantástico, nós precisamos nos atentar para que ele não cause, negativamente falando, uma confusão na nossa mente na hora de compreender a nossa fé. E nos leve a fazer uma salada da nossa compreensão do que é o cristianismo. Tem gente que vive um cristianismo que infelizmente não é cristianismo. Digo com muito respeito. Lembra que semana passada nós fizemos uma homenagem aqui a uma classe de pessoas? Você lembra? A quem que foi? Ao povo sem noção. Conhece alguém sem noção? Aquele cara que quer enxugar gelo, quer subir o muro de bicicleta, não é? Que outras coisas mais. Né? Tem gente sem noção demais. Aquela pessoa que fala primeiro e pensa depois, né? E fala cada coisa. E hoje, de alguma forma, a liturgia ainda continua falando de pessoas que perderam a noção, mas sobretudo no senso religioso, e fizeram uma salada na sua fé.
uma salada, aquilo que é chamado de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É de fato uma salada. A pessoa pega um pouco do cristianismo, um pouco de outra religião, um pouco daquilo outro. Aí você pergunta, o que ela é? Fala, católico. Fala, mas não tem nada de católico aí, você não entendeu o que é ser católico. Em primeiro lugar, quem é o católico? Porque católico de senso não é católico. Católico que não vive a fé e diz por aí que é católico, não é católico. Me perdoe, mas tem católicos que dizem por aí que são católicos que envergonham quem de fato entendeu o que é ser católico. Me perdoe a sinceridade. Que fazem uma salada, gente. Que confundem tudo. O que a primeira leitura está dizendo? Do livro da carta, aliás, aos Hebreus, capítulo 9. Jesus, o autor da carta aos Hebreus, aliás, que já chegou a um consenso que não foi São Paulo, está dizendo uma coisa. Ele está explicando que antes de Jesus vir, Jesus era judeu, e todos os anos, os judeus tinham os seus sacerdotes e tinham o sumo sacerdote. Quem que era o sumo sacerdote? Era o cara, não é? Aquele que estava acima. Ele entrava uma vez por ano, num lugar do templo chamado Santo dos Santos, que era um lugar mais sagrado. Se acreditava que se outra pessoa entrasse ali, que não fosse o sumo sacerdote, essa pessoa morreria na hora, porque era um lugar sagrado. E quem não tivesse na pureza da alma, do coração, não teria condições de estar naquele lugar, diante da presença de Deus tão intensa, tão forte. E o autor, a carta aos Hebreus, está falando, olha, o sumo sacerdote entrava todos os anos e ofertava ali o sangue de touros, de cabritos, de novilhos, porque naquela época, a compreensão que se tinha, era que para aplacar, para agradar Deus, em virtude do pecado humano, da fragilidade humana, daquilo que existe até hoje, mortes, assassinatos, guerras, precisava se ofertar um sacrifício. Então o autor está dizendo, esse sumo sacerdote entrava todos os anos e ofertava ali o sacrifício. Mas, na plenitude dos tempos, diz o autor, Jesus, que é o Filho de Deus. Quem que é Jesus? Já ouviu falar? Sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado, conhece esse rapaz? Esse rapaz que é homem e é Deus ao mesmo tempo, é sobre ele que nós vamos falar nessa homilia. O autor diz, na plenitude dos tempos, Jesus veio, o Filho de Deus se fez carne e se tornou o único e o definitivo sacrifício, que nos uniu a Deus. Qual era o sentido do sacrifício? Reconciliar o ser humano com Deus. E Jesus, ele foi ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e o sacrifício. Repita comigo, Jesus. Mais forte, Jesus foi ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e o sacrifício. Eu vou vir aqui atrás do altar para explicar isso para você. Jesus, ele era o sacerdote, ele foi o sacerdote, porque ele ofertou ao Pai o sacrifício. O sacerdote é quem oferta. Só que ao mesmo tempo Jesus foi o altar, porque é nele, nesse altar que é ele, que o sacrifício foi ofertado. Mas Jesus ao mesmo tempo foi o cordeiro, o sacrifício, porque ele foi ofertado. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, e eu peço muita sua atenção, você aqui, você em casa, essa pregação é até um pouco catequética, mas eu preciso que você preste atenção. Jesus é o sacerdote, o altar e o sacrifício, e o cordeiro ao mesmo tempo. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é perfeito, não precisa mais outro sacrifício. Ele nos salvou, nos redimiu, e só Ele, com a vida dele, entregue por amor a nós na cruz. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir o Senhor? Porque, pode aplaudir. Porque isso é muito forte, gente, e há uma confusão na cabeça do povo. Porque o que acontece? O que o autor da carta aos Hebreus, livro da Bíblia, a primeira leitura de hoje, está dizendo? Não busque outro sacrifício, não busque um falso sacrifício, não busque um mentiroso sacrifício, porque só existe um sacrifício que salva. De quem? De Jesus, não precisa outro. E aqui nós entramos nesse ponto sério que o padre estava falando, dessa salada que muitas vezes nós brasileiros temos a facilidade para fazer. Olha só, o versículo 27 da leitura, 9:27, está escrito assim:
O destino de todo ser humano, de todo homem, é morrer uma só vez. E logo depois vem o julgamento. Morrer quantas vezes? Uma só vez. Por isso que a Bíblia é clara em dizer que reencarnação é uma doutrina contrária ao catolicismo. É uma doutrina contrária à fé cristã. É muito sério isso. Porque tem muito cristão de boa intenção, mas que faz uma salada. Gente, Deus não trabalha, como dizia o Padre Léo, com lixo reciclável. Seria muito fácil. Eu digo para você, é uma compreensão até infantil. É uma compreensão até cômoda, comodista. Ah, é assim, Padre Adriano. Eu vivo, é como se fosse um videogame, né? Eu vou jogando, eu não levo a vida a séria, não. Aí depois, a hora que der game over, eu tenho uma outra vida. Seria tão fácil se fosse assim, né? No fundo, gente, essa é uma compreensão irresponsável e acomodada da vida. O que a Bíblia está dizendo? O homem morre só uma vez. Então, meu amigo, a vida é essa. Só essa. Acabou a vida, o catecismo da igreja nos ensina, já vem o julgamento individual. Quando você morreu, já vem o julgamento individual. E no final dos tempos, quando Cristo voltar, o julgamento universal. Mas tem gente, me perdoa, que acredita, com todo respeito a quem acredita, mas eu preciso dizer para você, essa doutrina não é de Deus, não é bíblica e não é católica. E abre brecha na tua alma para muito mal, para as coisas muito ruins. A reencarnação não vem de Deus. Sabe, a invocação dos mortos não vem de Deus, gente. Tem tanto católico que vai na missa, mas depois vai receber passe não sei da onde, vai invocar o morto, vai fazer trabalho. Filho, filha, não precisa, e esse sacrifício não te salva. Só Jesus Cristo salva. Só no nome dele que você vai ter salvação. Só no nome dele. Mas tem tanto católico, me perdoe, com todo respeito eu digo, que não entendeu. E não só católico, gente de boa vontade. No livro do profeta livro do Deuteronômio, aliás, capítulo 18, versículo do 9 seguinte, está dizendo assim: não invoque os mortos, não acredite em feitiçaria, não faça feitiço, não acredite em horóscopo, em signo, porque o Senhor abomina quem se entrega a essas práticas. Está escrito na Bíblia, não é coisa da cabeça do padre. E eu, como padre, eu não sou maior que a Bíblia, eu me dobro diante da Bíblia, porque é ela que me ensina a verdade, não sou eu que ensino para a Bíblia o que ela tem que dizer ou não. Eu não posso rasgar uma página da Bíblia para agradar quem está me ouvindo. Eu preciso ser o primeiro a me curvar diante dela, não para receber aplauso, mas para levar salvação para a tua alma. E é isso que eu quero, como padre. Esse é o meu compromisso. Ensinar a verdade que muitas vezes, me perdoe a sinceridade, não está sendo ensinada por aí. Mas tem tanto católico, com todo respeito, eu não estou atacando ninguém, eu estou ensinando a Bíblia, eu não estou falando o nome de nenhuma religião, eu estou falando da minha religião. Eu sou padre, fui feito padre para isso. Mas para bom entendedor, minha palavra basta. Infelizmente, tem muito católico, muito cristão, buscando falso sacrifício por aí, me perdoe. Que raio de católico é você, eu te pergunto? Buscando outros sacrifícios, falsos sacrifícios, sacrifícios mentirosos. Filho, filha, não precisa de outro sacrifício. Volte-se para Deus, para Jesus. Se você buscou essas coisas, eu digo com sinceridade, se você buscou essas coisas, se você foi lá buscar um passe, se você foi lá se consagrar a um espírito, não é da vontade de Deus isso para a sua vida. Isso não é cristão, isso não é católico. Se você foi fazer simpatia, isso não é cristão. Vai se confessar por amor de Deus, faça uma oração de renúncia e recomece a sua vida, porque só o sacrifício de Jesus é capaz de salvar. E nós católicos precisamos ter clareza, não faz uma salada com a tua fé, pelo amor de Deus, não acredite na reencarnação. Gente, a reencarnação pode parecer uma doutrina muito simples, muito bonita, muito cômoda, mas ela guarda um laço muito grande. Em primeiro lugar, a reencarnação, ela tira a centralidade de Cristo. Por quê? Não é Jesus que te salvou morrendo por você, é você que vai se purificando através da caridade que você faz. Opa, quem salva? É você que se salva ou é Jesus Cristo que te salva? Quem? Quem? Jesus Cristo, claro. Eu não posso salvar a mim mesmo. Não é? Às vezes até para você fazer um regime você não consegue sozinho. Vencer aquele doce que está te tentando. Eu estava em Minas Gerais ontem, os doces de leite que só o pai. Eu falava, Jesus, me liberta. Essa vontade, a minha alma está engordando só de olhar para isso, não é? Mas
você por você mesmo, me perdoe a brincadeira, você consegue se salvar? Sim ou não? Claro que não. Você precisa de um Salvador. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para me salvar, para te salvar, para nos salvar. E a gente só se salva quando a gente reconhece que sozinho nós não somos capazes de nos salvar. Nós precisamos dele. Ele é o Senhor. Só nele há salvação. Isso é muito sério, muito sério. Então, quando você acredita na reencarnação, quando você acredita nos mortos que vão voltar, quando você tenta se comunicar com os mortos, quando você acredita nessas coiseiras por aí, você se torna um sem noção, me perdoe a palavra, com todo respeito, que fala para Jesus: olha Jesus, você veio, você se tornou homem, você morreu na cruz para me salvar, você ressuscitou, mas eu não quero saber de você não, tá? Eu me basto, tá bom? É isso que você faz. Filho, filha, isso não é cristão. Isso abre brechas para muitas coisas ruins, espiritualmente falando, na tua alma, na tua vida. Tem muita gente que não vai para frente na vida, me perdoe a sinceridade, porque fica vivendo uma fé misturada com um monte de badulac, com um monte de coisa. Não é cristão de verdade. O cristão acredita em Jesus. Acredita, claro, na intercessão de Nossa Senhora, dos santos, mas Jesus é o centro. Só o sacrifício dele salva. Só o sacrifício dele salva. Se você viveu essas coisas, se você foi nessas falsas doutrinas, nesses falsos sacrifícios, por amor de Deus, para com isso. Não é isso que Deus quer para você. A tua vida não está indo para frente, talvez é por causa disso. Porque você não colocou Jesus no centro da tua vida, filho, filha. Se você colocar Jesus no centro da tua vida, tenha certeza que a tua vida vai andar, que a tua vida vai chegar onde você nem imagina. Olha só o que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1013, nos ensina, nos diz: a morte é o fim da peregrinação terrestre do ser humano, do tempo da graça, do tempo da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir o seu destino futuro, o seu destino último depois da morte. Quando tiver terminado o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais para outras vidas. O homem morre uma só vez, não existe reencarnação depois da morte. A Bíblia nos diz, o catecismo nos ensina, isso é muito sério. E, como eu disse, o primeiro problema de se acreditar nisso é que você tira a necessidade de Jesus. Você faz um trabalho ali, você invoca um Espírito ali, só existe um que salva, Jesus Cristo. E o único Espírito que ele enviou foi o Espírito Santo. Os outros não vêm de Deus. Isso é bíblico, não é o padre que está inventando. Segundo lugar, qual é o problema da reencarnação, da crença nessas coiseiras? É que isso tira a sua responsabilidade diante da vida. Eu posso viver de qualquer jeito, padre. Quando eu morrer, né, vou reencarnar, eu vou voltar como um cachorrinho, talvez como um pé de feijão, talvez, não sei, né, como Angelina Jolie depois, né, mais ou menos parecida, ou como aquele rapazão forte, não é? Interessante que as pessoas vão nesse lugar, aí o vidente começa a dizer: você era uma rainha no século XV, ninguém era gari, né? Interessante, né? Ninguém... todo mundo princesa, príncipe, vai mexendo com o ego do ser humano, né? Para de buscar essas coisas, não acredite nisso, acredite em Jesus, porque a tua situação, o teu problema, o teu impossível, só Jesus pode resolver. Se ele não resolver, ninguém mais, nenhum falso sacrifício vai resolver. Você acredita nisso? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, com coragem, com força. Gente, essas doutrinas, sobretudo a reencarnação, elas podem parecer até agradáveis, viu? Agradáveis. Mas ela nos tira a responsabilidade diante da vida. E nos tira a compreensão que a vida é regida por uma lei. Que Aristóteles, o filósofo grego, já definia muito antes de Cristo. Que é a lei de causa e efeito. Ação e consequência. Tem um ditado que diz assim: Deus perdoa sempre. Os homens de vez em quando. A natureza nunca. Ou seja, se você pecar e pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Se você magoar um amigo e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Agora, se você maltratar o teu corpo, comer tudo errado, se alimentar só com porcaria, o teu corpo vai cobrar. A natureza nunca perdoa, infelizmente. Tem gente que fala: padre, eu não sei por que eu tenho tais coisas. É claro, existem doenças, realidades,
que não dependem somente da tua displicência diante da alimentação, diante da vida, diante do cuidado para com você mesmo. Mas existem coisas que são consequências das suas escolhas. Eu estou mentindo? Mas tem coisas que não dependem de você. Esse dia um rapaz me falou: ai padre, me ensina uma oração para eu não ficar careca. Eu conheci o pai dele mostrou uma foto com 33 anos, brilhava. Eu falei, todo mundo, o apelido dele nessa época do pai dele era Mente Brilhante, que batia a luz na careca e reluzia. Mas não era porque ele era inteligente, é porque batia a luz na careca do bendito e reluzia. Eu falei, meu amigo, você não tem oração que eu te ensine, porque pelo que eu vi do teu pai, e ele já tinha um M assim, de Maria, né, de Nossa Senhora, uma entrada que chegava quase no meio da cabeça. Eu falei, isso não é entrada, isso aí é um estacionamento inteiro, né? Que isso, porque só uma entrada é quando tem uma portinha. Eu falei, não tem jeito, tem coisa que não depende de você, como ficar careca porque puxou, não é? Ou depende, não sei, o biotipo que você herdou da sua mãe, né? Às vezes você herdou tudo que você não queria dar, né? Aquela coisa, aquela gordura, nem tudo é da mãe, mas aí come demais e bota a culpa ai padre, a minha anatomia é assim, né? Meu biotipo, biotipo, come menos para não ver se não melhora. Mas enfim, não é? Tem coisas que não dependem de você, mas existe ou não existe na vida a lei de causa e efeito? Sim ou não? Se você maltrata sobretudo o teu corpo, mais hora ou menos hora o teu corpo vai cobrar de você. Tanto que hoje o estresse, a Organização Mundial da Saúde já se pronunciou sobre isso, a OMS, dizendo que o estresse, a depressão, algumas doenças, sobretudo ligadas a esse cunho psicossomático, elas estão incidindo na causa de infarto, por exemplo, de forma tão relativa, tanto quanto outras causas que eram há muitas décadas celebradas como as únicas gêneses, as únicas raízes desses problemas, como o infarto. Você que vive um ritmo estressante, e cultiva o estresse. Tem gente que se vicia no estresse, né? Tem gente que não tem nada para fazer, está num dia de folga, aí começa a olhar para o celular olha para ele, começa a tremer, já manda uma mensagem, como é que está o serviço aí? Tinha 5 pessoas para fazer a função do cara, mas é viciado em estresse. O estresse também vicia, sabe? A agitação também vicia. Tem que ficar mexendo para ficar agitado. Depois chega aí nas pessoas e fala, ai padre, é que eu trabalho tanto, me exigem tanto. Será que te exigem tanto ou que você não consegue largar o osso e se desligar? Desliga esse celular, rapaz, larga essa chupeta, pelo amor de Deus. Não é? Chupeta emocional no sentido que a pessoa está viciada em se sentir importante como chefe ou como responsável do setor e tem que estar sempre ligado. Desliga, porque essa causa vai ter um efeito, é a lei aristotélica, que depois Santo Tomás de Aquino desenvolveu também com muita maestria na Suma Teológica. Causa e efeito. Então a vida não é uma irresponsabilidade. Eu vivo de qualquer jeito, eu maltrato os outros, eu mato, eu xingo, eu faço mal, eu roubo dinheiro e depois eu morro e reencarno como um poodle. Para cima de mim, não é? É sem noção ou não é? Não é? Ou a pessoa, eu tinha um vizinho que ele acreditava que tinha que deixar lá uma comida para os espíritos e para os santos, não sei das quantas. Aí tinha um outro vizinho adolescente, que sacana, que dava medo. Aí deixava o homem lá, fazia a reza dele lá. Aí o meu vizinho, o menininho ia lá e catava laranja, catava mamão, catava melão. E o homem lá achando, os espíritos vieram comer. Os espíritos é o teu vizinho da direita ali, né, que está com a pança cheia. Sem noção. Fica acreditando nesses falsos sacrifícios. Não precisa acreditar, porque o verdadeiro sacrifício foi ofertado de uma vez para sempre no altar da cruz por Jesus Cristo, e esse ninguém pode apagar. Só Jesus nos salva. Às vezes, filho, filha, a tua vida, mais uma vez eu digo, não está andando tanto como deveria, porque você está misturando um monte de coisa, ou porque você está buscando. Gente, você sabe qual que é a pior coisa que faz as pessoas buscarem esse sincretismo religioso, como diz o catecismo? As pessoas buscam essa mistura porque elas querem a solução mais rápida. Eu vou lá no padre grandão lá da segunda-feira, resolveu o meu problema. Bem, se não resolveu, eu vou na outra igreja lá, se é que pode dizer igreja. Aí não resolveu, aí na quinta eu vou lá invocar um espírito lá e fazer um trabalho. Não resolveu, na sexta eu vou dar 3 pulinhos lá no rio. Não resolveu, no sábado, sei lá o que vai fazer, né? Plantar bananeira no asfalto, alguma coisa. As pessoas acreditam em cada coisa, né? O que eu faço? Não, vai lá, coloca uma flor debaixo do travesseiro, coloca um perfume, come um amendoim, né, e toma banho. Vai, não é? Que vá acreditar em tanta fábula, pelo amor de Deus, né? A carta de São Paulo a Timóteo diz que vai chegar um tempo
Carta de São Paulo a Timóteo, da Bíblia, do Novo Testamento, diz que vai chegar um tempo no qual as pessoas vão deixar de acreditar no Deus vivo para acreditar em fábula, para acreditar em historinha. Tem tanta gente que, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou a tal lugar. Meu filho, minha filha, não existe muralha que resista de pé quando você coloca o teu joelho no chão e clama a Jesus que Ele mude a situação. Não existe, não existe. Você acredita nisso? De verdade? Então eu te desafio. Eu quero desafiar você, viu? Quero desafiar você, porque muitos aqui conhecem a minha história, o meu testemunho de vida. Eu já superei na minha vida pessoal coisas que eram aparentemente impossíveis pela força de Jesus. Você que está aqui, você que está vivendo uma situação impossível, você que está nos acompanhando pela TV, pela internet, que está vivendo uma situação impossível, um problema, daqueles problemas mesmo, bem difícil, que você olha não tem solução, que está com o nome no Serasa, que está com o nome em todo lugar, não é? Teu nome está escrito até nas estrelas, não é? O seu sobrenome, quando consulta o seu sobrenome, o vendedor já começa a falar do jogo, muda de assunto, não é? Fala da enchente, já não quer vender para você. Não é você que está com um problema no casamento. Ai, padre, eu tenho um problema no casamento. Qual que é, minha filha? É eu, não aguento mais, né? Quer sumir, explodir tudo. Calma, minha filha, você não é do Estado Islâmico para você explodindo, né? Mas você que está com esse problema, eu desafio você. Olha, como o profeta Elias fez com os profetas de Baal, lá em cima do monte, sobre o monte. Eu desafio você, se você colocar o teu joelho no chão todos os dias e começar a rezar a Jesus Cristo, meu filho, eu desafio e eu vou esperar você aqui em pouco tempo para ouvir o teu testemunho, porque você vai ver milagres acontecer na sua vida, porque Deus é fiel e Jesus é poderoso para mudar tudo, para ressuscitar os mortos. Ele é poderoso, Ele é capaz. Eu acredito. Jesus me ressuscitou, Jesus me tirou da tumba. Eu posso dizer, Padre Adriano Zandoná, Jesus já me tirou da tumba. Ele é poderoso. Eu desafio você, se ao invés de ficar com essa choração, com essa reclamação, com essa coisa, com todo respeito ao seu sofrimento, claro, você que está vivendo uma situação difícil, se você colocar o teu joelho no chão e começar a rezar a Jesus, e começar a clamar todo dia, eu desafio você, você vai ver que a tua vida vai mudar. Claro, não é uma mágica, viu? E não é instantâneo, porque o que faz as pessoas buscarem essas porcarias é a busca de uma solução instantânea. Não existe solução rápida para problema difícil, complexo. É preciso ter paciência. E claro, às vezes não é o que você quer, mas se você rezar, Deus vai te dar mais do que você imagina e vai fazer você enfrentar essa situação com uma força que você nem imaginava que você poderia ter. Porque Ele é fiel. E quando Deus põe a mão, meu amigo, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. CançãoNovaPlay.com. Assine já!